Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu sou a tia Jo e é uma alegria ter você aqui. Hoje a nossa aula é sobre multiplicação e a gente vai conhecer todas as ideias que estão relacionadas a ela. A multiplicação é uma das operações básicas da matemática. Então, se você tem dificuldade ou alguma dúvida relacionada à multiplicação, eu te convido a assistir essa aula até o final. A multiplicação é a operação matemática que está por trás de algumas ideias. Que ideias são essas, tia Jo? Vamos lá. Ideias de proporcionalidade. Por exemplo, com 3 litros de gasolina, o meu carro percorre uma distância de 5 quilômetros. Quantos litros de gasolina são necessários para que o meu carro percorra uma distância de 15 quilômetros? Então, essa proporcionalidade, essa ideia de proporcionalidade requer que a gente utilize a multiplicação para resolver questões como essa. Outra ideia também, que a multiplicação está por trás dela, é a ideia das combinações. Joana tem 2 saias, uma branca e uma amarela. E tem 4 blusas, uma branca, uma amarela, uma preta e uma azul. Quantas combinações diferentes a Joana conseguirá fazer utilizando essas peças de roupas? Então, também a gente vai utilizar a multiplicação para resolver esse tipo de questão. Outra ideia que está diretamente ligada à multiplicação é a adição de números iguais, de termos semelhantes. E todas essas ideias a gente vai conhecer agora aqui nessa aula. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Então, a primeira ideia que a gente vai trabalhar é a adição de números iguais. A multiplicação ela está por trás dessa ideia. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma adição aqui, ó, de termos iguais. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou seja, o número 3, ele se repete aqui 4 vezes. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, o que acontece aqui? Eu tenho 4 vezes o termo 3. É a mesma coisa que eu falar assim. Eu tenho 4 caixas com 3 livros em cada. Ou seja, 4 caixas, aquele número de livros, 3 livros, ele vai se repetir 4 vezes. Então, o que acontece aqui? Eu posso multiplicar a quantidade de vezes que esse termo aparece vezes o próprio termo. Ou seja, vamos lá. 3, ele aparece quantas vezes aqui para mim? 4 vezes. Então, dizer que 3 mais 3 mais 3 mais 3 é a mesma coisa que dizer 3 vezes 4. Né? Ele está aparecendo aqui 4 vezes. Então, vamos lá, vamos resolver. 3 mais 3 dá quanto? Dá 6. E 3 mais 3 também dá 6. E a gente repete aqui, olha, o sinal, olha, mais. Então, 6 mais 6 é igual a quê? A 12. Muito bem. Então, a gente pode dizer que 4 vezes 4 é a mesma coisa que 12. É isso aí. Então, a multiplicação, ela vai simplificar essa adição de números iguais. Ao invés de você ficar fazendo assim várias parcelas, tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, você faz uma multiplicação e ela vai simplificar essa operação, você vai chegar muito mais rápido nesse resultado. Aqui, olha, o segundo exemplo. 6 mais 6 mais 6. Quantas vezes o termo 6 se repete aqui nessa adição? Ele se repete 3 vezes. Então, dizer que 6 mais 6 mais 6 é a mesma coisa que dizer 3 vezes 6. Ou seja, o 6 está se repetindo 3 vezes. Então, vamos lá, vamos resolver. Ó. 6 mais 6, a gente viu aqui que é igual a 12. E 12 mais 6, ó, a gente desce aqui o sinal. Ó, 12 mais 6 dá quanto? 18. Então, dizer que 6 mais 6 mais 6 é a mesma coisa de 3 vezes 6. Por que, Josi? Porque o número 6 ele está se repetindo 3 vezes. Então, é a mesma coisa que dizer que é 18. 3 vezes 6 é igual a 18, assim como 6 mais 6 mais 6 também é igual a 18. E agora, nesse exemplo, eu coloquei o oposto. Tá? Aqui agora a gente vai transformar essas multiplicações numa adição aqui, olha, de números iguais. Então, como é que vai ficar essa adição aqui? 8 vezes 5. Ou seja, o que essa multiplicação está querendo me dizer? Que o termo, o número 8, ele está numa adição, ele está sendo somado por si mesmo quantas vezes? 5 vezes.
Então, aqui, olha, 8 vezes 5 é a mesma coisa que dizer 8 mais 8 mais 8 mais 8 e mais 8. E aí, quanto que vai dar? Então, vamos lá, olha. 8 mais 8 é igual a 16. 8 mais 8 também é igual a 16. A gente desce aqui, ó, o sinal para ficar aqui na mesma direção, tá? E aqui agora sobra o 8, ó, mais 8. 16 mais 16 é igual a 32. Vou botar bem pequenininho aqui, ó. 32. 32 mais 8 é igual a 40. Então, 8 vezes 5 é igual a 40. Muito bem. É isso aí que você vai fazer, tá? Vou passar aqui, ó, a canetinha vermelha, só para dividir aqui, olha, para a gente não misturar. E agora, 3 vezes 9. Né? Essa multiplicação está me indicando o quê? Que tem 3 vezes o termo 9, tá? Isso também, gente, vale para o oposto, tá? 3 vezes 9 é a mesma coisa que dizer 9 vezes 3. Então, você pode colocar aqui 9 mais 9, 3 vezes, ou você pode colocar 3 mais 3, 9 vezes, tá? Não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 9 é o mesmo resultado que 9 vezes 3, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 9. O número 9 está sendo somado por si mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então, vamos lá. 9 mais 9 mais 9. E quanto que vai dar aqui agora? Ó, 9 mais 9 é igual a 18. A gente repete aqui, olha, e repete o 9. E 18 mais 9, quanto que é? 27, muito bem. 27. Então, 9 mais 9 mais 9, 3 vezes é igual a 27. E é a mesma coisa de dizer que 3 vezes 9 é igual a 27. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora aqui, ó, fazer esse último exemplo aqui da adição de números iguais. 7 vezes 4. Muito bem. Mesma coisa que dizer que o número 4 ele está se repetindo quantas vezes? 7 vezes. Ou o número 7 está se repetindo, ele está ali numa adição, se repetindo por 4 vezes. Eu vou colocar aqui, olha. 7 vezes 4 é a mesma coisa que dizer 7 mais 7 mais 7 mais 7. 7 mais 7 é igual a 14. E 7 mais 7 é igual a 14. Vou descer aqui o sinal. 14 mais 14 é igual a 28. Então, dizer que 7 vezes 4 ou 4 vezes 7 é a mesma coisa que, olha, de somar 7 4 vezes ou somar 4 7 vezes. Da mesma forma, a gente vai chegar no mesmo resultado. Qual o resultado? 28. Vou colocar aqui, ó. 28. Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos lá, vamos dar continuidade. A gente teve uns probleminhas técnicos aqui. Nós já voltamos agora com iluminação e a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula. Então, vamos lá. A próxima ideia que a gente vai trabalhar é a ideia da proporcionalidade. Né? E a gente vai trabalhar aqui com a multiplicação. E que ideia é essa? Olha aqui esse probleminha. 1 quilo de batata custa R$6. Quanto custarão 4 quilos de batatas? E aí? Nesse caso, então, é uma relação proporcional. Por quê? Porque dependendo da quantidade de batatas ou de qualquer outro exemplo que você utilize, vai alterar o valor a ser pago aqui, né, nesse caso. Então, vamos lá. 1 quilo de batatas custa R$6. Mas eu quero comprar aqui 4 quilos. Quanto que eu vou pagar? Será que eu vou pagar 6? Claro que não. Então, aqui a gente vai fazer uma multiplicação. Ou seja, o valor a ser pago, né? Esse aqui, os R$6, corresponde a 1 quilo de batatas. E agora, como eu aumentei para 4 quilos, eu vou multiplicar o valor a ser pago pela quantidade de batatas que eu estou comprando. Então, quanto que eu vou fazer aqui? Entende? Eu posso fazer assim, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Se 1 quilo de batata é 6 e eu vou comprar 4, coloca aqui, ó, 6 vezes o número 4, né? Porque cada 6 desse aqui, ó, corresponde o quê? A 1 quilo de batata, não é isso? Ou simplesmente eu posso vir aqui, ó, 6 vezes 4. A gente vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos lá. Aqui, ó, 6 mais 6 é igual a 12. Aí, né, vou repetir aqui o sinal.
6 mais 6 igual a 12. E aí, 12 mais 2 igual a 24. Ok. Então, eu entendo que 6 vezes 4 é igual a 24. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. A próxima ideia que a gente vai trabalhar aqui, a multiplicação, é aqui nas combinações, né? Quando a gente quer combinar algumas opções. Dentro dessa ideia, a gente pode trabalhar com vários exemplos. Então, um deles é o exemplo que a gente vai dar uma olhadinha agora. Ronaldo tem 4 camisas, uma preta, branca, amarela e marrom. 2 bermudas, uma vermelha e uma azul. E 3 tênis, um preto, um laranja e um verde. Quantas combinações Ronaldo pode fazer com os itens apresentados? Organizei aqui no quadro para vocês, né, a quantidade de camisas, de bermudas e de tênis que o Ronaldo vai combinar. Então, a pergunta é a seguinte: quantas combinações que Ronaldo vai conseguir, né, elaborar a partir dos itens, da quantidade aqui de roupas e calçados que ele tem? Então, vamos lá, gente. Camisa. Camisa ele tem preta. Então, quais são as possibilidades de combinações que ele tem aqui entre as camisas e as bermudas? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Então, olha aqui, ó. Com a camisa preta, ele pode usar com a bermuda vermelha e a mesma camisa preta ele pode usar com a bermuda azul, ok? Então, aqui a gente tem 2 possibilidades de combinações. Tudo bem. E aqui agora, ó, a camisa branca. A camisa branca ele também pode usar com a bermuda vermelha e a camisa branca ele também pode utilizar com a bermuda azul. Ok, então agora aqui a gente já tem 4 possibilidades de combinações, né? Aqui a camisa amarela. Também ele pode utilizar um dia com a bermuda vermelha e a mesma camisa amarela ele também pode utilizar com a bermuda azul. Ou seja, então aqui, olha, a gente já tem quantas possibilidades aqui? 6 possibilidades de roupas para ele vestir. E aqui, ó, a camisa marrom, ele pode utilizar com a bermuda vermelha e a mesma camisa marrom ele pode utilizar com a bermuda azul. Então aqui a gente já percebeu que ele tem a possibilidade de fazer 8 combinações só com as roupas, tá? Por quê? Porque ele tem 4 camisas para 2 bermudas. Então, nesse caso, onde que está aqui, Josi, a multiplicação? Como que a gente vai resolver isso através da multiplicação? Simples. Multiplicando a quantidade de camisas que ele tem pela quantidade aqui de bermudas. E aqui, ó, o tênis. Ele tem aqui, ó, 3 possibilidades. Ele tem um tênis preto, um laranja e um verde. Então, olha só. Com a camisa preta e a bermuda vermelha, ele pode, olha, ele tem 3 combinações, olha. Olha só que loucura. Com uma camisa preta, ele tem essas 3 possibilidades aqui de calçados. Com a mesma camisa preta, já utilizando a bermuda azul, ele continua tendo, olha, as mesmas 3 possibilidades de calçados. Mas será que todas as vezes que a gente se deparar com um problema de combinações, a gente vai ter que fazer uma tabela dessa para ir combinando e ligando as setinhas, como a gente está fazendo aqui nesse momento? Claro que não, eu só estou fazendo isso para você ter ideia aqui das combinações, para você entender como elas funcionam, as possibilidades aqui que a gente tem. Mas para resolver isso aqui muito rápido, o que a gente faz? Multiplica a quantidade de itens. Se ele tem 4 camisas, o que a gente faz aqui? A gente pega a quantidade de camisas que Ronaldo tem, 4 camisas, multiplica pela quantidade de bermudas, que no caso são 2 bermudas, e a gente também vai multiplicar pela quantidade de tênis que ele tem, que são 3 possibilidades. Então, quantas combinações possíveis Ronaldo tem? É só a gente fazer essa multiplicação. Então, vamos lá. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 3 é igual a 24. Então, a resposta aqui para o nosso problema é muito simples. E assim ficou a nossa resposta. O Ronaldo tem 24 maneiras
de combinações. Ok, gente? Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se você ainda ficar com alguma dúvida, se eu falei alguma coisa aqui que não fez sentido para você, deixa abaixo nos comentários, que é sempre uma alegria para mim retirar ali a sua dúvida e responder a sua pergunta, tá bom? Se você achar também que essa aula foi muito rápida, eu sugiro que você volte esse vídeo, dê mais uma olhadinha, para que você consiga acompanhar. Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar o quadro aí para você printar caso você queira.